Salve Mafrend, firmeza total, muita coletividade na quebrada. Eu sou o Mafrend e hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, de por que a gente deve procurar a dor voluntariamente ou procurar o desconforto voluntariamente. Para começar esse assunto, eu quero te dar uma ideia que muita gente vai me chamar de louco por causa disso, mas que é totalmente verdade. Eu experimentei na pele isso e isso é a ideia de que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Deixa eu explicar. Nessa vida nós vamos ter dor, nós vamos passar pela dor. Isso é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O que eu quero dizer com isso? A gente foi condicionado desde criança a sofrer as nossas dores, a sofrer, mas a dor é uma sensação e o sofrimento é um comportamento. A dor acontece no nosso corpo, o sofrimento acontece na nossa mente. São duas coisas separadas, elas não precisam necessariamente caminhar juntas. E eu experimentei isso eu descobri isso da pior forma possível, porque eu sofri de uma doença autoimune que rasgava a minha pele e era uma dor que quase me fazia desmaiar. Eu fiquei anos sofrendo disso e eu consegui colocar essa doença em remissão. Mas não foi pela medicina convencional, porque eu ia para hospitais de tanta dor que eu sentia e fiquei anos entrando e saindo de hospitais e nada funcionava. Tive até um médico que me desacreditou, falou que essa doença poderia me levar à morte e que não tinha cura. E eu simplesmente fui buscando alternativas. A minha primeira alternativa, como a maioria das pessoas, eu tentei mudar a minha dieta. E eu entrei para uma dieta super restritiva, chamada a dieta paleolítica autoimune, né? Que é a dieta paleolítica adaptada para pessoas que têm doenças autoimunes. Ela é super restritiva. Eu podia comer por mais de um ano, eu fiquei comendo apenas carne e folhas. Era a única coisa que eu podia comer ao longo de um ano. E nesse período minha doença só piorou, porque isso piorava o meu estado emocional. Eu me sentia como se eu tivesse deixando de viver minha vida por causa desse inferno dessa dieta. Eu não saía para lugar nenhum, ficava trancado. E eu já não estava saindo porque eu estava trabalhando remoto, tamanha era a minha dor. Graças a Deus, o meu diretor na época me permitiu ficar trabalhando em casa remoto em tempo total. Isso foi antes da pandemia, lá por 2018 mais ou menos. E eu trabalhava em casa 2 vezes por semana já, mas eu tinha que ir 3 vezes por semana no escritório, né? Eu trabalho como programador, isso eu morava em Londres. E aí nesse período que eu sentia muita dor, eu conversei com o meu diretor, expliquei a situação para ele, me deixou ficar em casa e eu trabalhei praticamente um ano de casa, de tanta dor que eu sentia, eu não conseguia nem andar. E nada resolvia. Até que um dia eu decidi parar com a dieta e procurar outras formas de me curar. E foi quando eu encontrei a meditação. E a meditação foi literalmente o que me curou. Passar todo aquele tempo, eu passava horas e horas por dia meditando, e isso começou a curar. Eu comecei a curar os meus conflitos internos, os ressentimentos que eu tinha contra outras pessoas, comigo mesmo, minha família, ex-namoradas, esse tipo de coisa. E eu comecei a perdoar todas essas pessoas e perdoar a mim mesmo. Então foi depois que eu comecei a meditar e comecei a fazer esse trabalho interno, esse trabalho de cura emocional, em 3 meses a minha doença entrou em remissão, eu já não sentia mais dor e eu estava basicamente curado. Mas eu ainda tive uma prova de fogo. Depois que eu já tinha entrado em remissão, em alguns meses, eu ainda tive mais um incidente que minha pele começou a se rasgar, e esse foi o pior. Esse foi o pior incidente de todos. Foi o incidente que provocou a maior dor. Eu achava que eu ia desmaiar nesse dia e eu sabia que ir para o hospital não ia adiantar. E eu decidi mudar minha atitude, porque antes de eu começar a meditar, sempre que a dor começava, eu ficava irritado, eu socava a parede, socava a cama, eu sofria a dor. E eu decidi que dessa vez eu não ia sofrer. Eu ia sentar em meditação, eu já tinha começado a meditar, e eu ia experimentar essa dor, eu ia abraçar, eu ia fechar meus olhos e simplesmente prestar atenção nessa dor.
Cara, foi a experiência mais louca da minha vida. Essa meditação durou 1 hora, numa dor intensa que eu achava que eu ia desmaiar durante a meditação, e eu simplesmente ali, observando a dor, eu criei uma espécie de uma distância entre eu e meu corpo, como se eu estivesse observando de longe o que tivesse acontecendo no meu corpo e observando a dor. E foi exatamente 1 hora, a dor parou e ela nunca mais voltou. Eu me curei dessa ferida que estava se abrindo, desse rasgo na minha pele que estava se abrindo em menos de uma semana depois, e a dor nunca mais voltou. Eu nunca mais senti dor por essa doença. E foi assim, encarando a dor sem o sofrimento. Então, a gente é condicionado desde criança a achar que sempre que a gente sente dor, a gente tem que sofrer. E é isso que eu quero que você mude na sua concepção. Você não tem que sofrer a sua dor. O sofrimento ocorre na mente, a dor ocorre no corpo. Então, você pode separar as duas coisas e observar a sua dor, abraçar qualquer que seja, uma dor emocional. Mesmo as dores emocionais, ela acontecem no corpo. Quando a gente fala, quando a gente termina um relacionamento, dói o coração. E realmente essa dor acontece no corpo, não é na mente. O sofrimento acontece na mente, mas a dor acontece no corpo, não é verdade? Então a gente observa essa dor, encara, para de fugir. E eu quero levar isso um nível acima para vocês. Não só encarar as dores que o destino nos traz, que a vida nos traz, porque a dor é inevitável. Vamos encarar essa dor sem sofrimento, mas procurar a dor voluntariamente. O que eu quero dizer com isso? Os estoicos tinham uma filosofia, Marco Aurélio, Seneca, os estoicos, que era o voluntary hardship, que era o endurecimento voluntário. Procurar coisas difíceis para se fazer, que nos causam dor, que nos causam desconforto voluntariamente. Eles não tinham nenhuma ideia de por que isso era tão efetivo para o ser humano, mas hoje a ciência explica o porquê isso é tão efetivo para o ser humano e traz tantos benefícios para o ser humano. Quando você procura alguma coisa voluntariamente, com a mente boa, né? Você voluntariamente vai atrás de uma coisa como exercício, banho gelado, meditação, coisas difíceis de fazer que te causam dor, que te causam desconforto. Para muitas pessoas que tentam começar a meditar, dói na mente ficar 5, 10 minutos parado, sem mexer com nada, encarar o que tem dentro de si. Isso causa literalmente uma dor física. Por isso eu incluo a meditação nisso, como banho gelado, exercício, meditação. Se a gente procura essas práticas de endurecimento, digamos assim, voluntariamente, a seguinte coisa acontece no nosso cérebro. O nosso cérebro começa instantaneamente a tentar balancear aquela dor. Ele começa a tentar achar o equilíbrio. Como que ele faz isso? Ele cria mais receptores e neurotransmissores para a dopamina, que é associada com o prazer, não é verdade? Então o que acontece? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que quando você procura o prazer exagerado, seja por redes sociais, drogas, álcool, pornografia, quando você procura o prazer exagerado, o seu mecanismo do cérebro que processa o prazer, ele também processa a dor. Quando você procura o prazer exagerado, ele começa a diminuir o número de receptores de dopamina no seu cérebro e o número de neurotransmissores que vão levar essa dopamina até o receptor. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você procura a dor voluntariamente, ele aumenta o número de receptores de dopamina e neurotransmissores de dopamina no seu cérebro. Então, quando você vai para uma corrida, você se sente bem o dia inteiro depois disso. Quando você vai para a sauna, quando você toma um banho gelado, cara, o banho gelado, na minha opinião, é a cura para a depressão. Literalmente. Toma um banho gelado de 5 minutos e tenta ficar triste depois. Faz esse desafio. Eu peço para você, estou te desafiando. Se você estiver num estado de depressão, se você estiver triste, por qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida, toma um banho gelado de 5 minutos. E me escreve depois nos comentários se você conseguiu ficar triste desse banho depois de tomar esse banho gelado. Na minha opinião, o banho gelado é a cura para a depressão. E não é só na minha opinião. Tem estudos mostrando que um banho gelado, mas aquele banho de banheira, numa temperatura próxima de 0 graus, aumenta a serotonina no teu cérebro por 6 semanas. 6 semanas você vai sentir o efeito de um banho gelado, daquele da banheira com gelo,
de 10 minutos. Então, por que a gente deve procurar a dor? Literalmente, porque essa é a natureza do universo que a gente vive. Tudo busca o equilíbrio. Então, quando voluntariamente você procura a dor, você procura o desconforto, o universo é cheio de mecanismos para balancear essa dor e te causar prazer como recompensa, né? Então, a recompensa da dor é o prazer. Então, sai para uma corrida e depois repara no seu humor. Toma um banho gelado, repara no seu humor. E o mais importante é que a gente tem que unir essa prática da procura voluntária da dor, a procura voluntária do endurecimento, a procura voluntária do desconforto. A gente tem que unir essa prática com a prática da consistência. O bem-estar é um aluguel que se paga diariamente. Se você deixa um dia de fazer as coisas que te deixam de bom humor, você já vai diminuir a sua quantidade de alegria. Então tenta ser consistente, se você não consegue correr todo dia, se você não quer, não tem tempo, mas que seja 3 vezes por semana. Essa endorfina que você vai sentir da corrida vai te acompanhar por 2, 3 dias. Como eu falei, um banho gelado de 10 minutos numa temperatura próxima a 0 grau, você vai ter efeitos positivos por 6 semanas, que é a descarga de serotonina no teu cérebro. E sem contar a parte, uma das mais fenomenais para mim, que além do bem-estar físico, você vai cuidar da sua saúde mental, porque procurar a dor voluntariamente, literalmente cura a sua mente, cura o teu cérebro, ele balanceia seus níveis hormonais e realmente, cara, não dá para ter uma saúde mental fraca quando você se fortalece, quando você fortalece o seu corpo. No livro Spark, eu esqueci o nome do autor agora e eu também nem sei se esse livro existe em português. O cara fala que é um médico e ele apresenta várias teses. Ele fala que se tivesse um comprimido que te entregasse todos os benefícios que o exercício físico entrega, esse comprimido valeria milhões de dólares, de tanto que são os benefícios mentais que o exercício físico te entrega. E o livro inteiro é só sobre os benefícios para o seu cérebro que o exercício te traz. O exercício físico traz benefícios para o seu cérebro e é a única coisa comprovada, é a única prática comprovada que aumenta a atividade cerebral, é o exercício físico. Então, o exercício físico previne doenças degenerativas do cérebro, como Alzheimer, Parkinson, tudo isso. E é uma prática voluntária de endurecimento, é uma prática que você está procurando a dor voluntariamente. É muito importante ter essa filosofia de vida. Então, tem um public speaker americano, um palestrante americano, que ele sempre fala: se você fizer coisas fáceis, a sua vida vai ser difícil. Se você fizer coisas difíceis, a sua vida vai ser fácil. E eu acho que essa filosofia é totalmente verdadeira. Quando a gente procura o endurecimento voluntário, quando a gente procura a dor voluntariamente, o desconforto voluntariamente, tudo na nossa vida fica mais fácil. E a parte mais importante, o benefício mais importante é que a nossa resiliência aumenta. Então, você é uma pessoa que desiste fácil dos seus projetos? Experimenta começar com consistência uma prática de exercício físico, de meditação ou de banho gelado. Você vai ver o tanto que a sua resiliência vai aumentar. Aquele ponto que você desistiria num projeto pessoal, no trabalho ou numa empresa que você está querendo criar, que você deixaria para trás, vai se tornar muito mais fácil passar por aquela dificuldade, por aquele ponto de estresse grande para você, porque você realmente treina o seu cérebro a ser resiliente. Então, para terminar, vamos deixar essa mensagem desse cara: se você faz coisas difíceis, a sua vida se torna fácil. Se você faz coisas fáceis, a sua vida se torna difícil. Vamos terminar com essa mensagem. Se você gostou do vídeo de hoje, da mensagem de hoje, se inscreve no canal, deixa um joinha, ativa o sininho aí para ter notificações, que eu estou gravando vídeo todo dia. Eu espero que você esteja gostando e que esteja te ajudando. Tá certo? Muito obrigado. Te vejo na próxima. Beijo, amo todo mundo.